Boa noite. Som. Boa noite, gente. Que alegria, né? A gente está aqui essa noite. Nossa, eu nem tenho palavras assim, vendo essa igreja cheia, né, de mulheres que querem aprender do Senhor. E, nossa, que bênção, né? Então, para a gente começar, quem trouxe a Bíblia, vou pedir para estar abrindo no Salmo 133. Um salmo bastante conhecido, né? Deve estar projetado aí, né? Então, vou até seguir aqui, que a minha versão é um pouquinho diferente. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse cântico, né, é um cântico de peregrinação. Então, eu fico imaginando o povo no Egito, né, quanto peregrinava. Embora seja, né, de Davi, a gente remete ao povo, né, no deserto, que peregrinava, louvava a Deus, né, se reunia com alegria, e ali o Senhor ordenava a sua bênção, né? Então, quando o povo se reúne com um só propósito, num só coração, o Senhor abençoa, né? E eu creio que Ele tem grandes coisas para nós esse final de semana, grandes coisas. Então, eu estou muito feliz, né, da gente estar aqui, e a gente está aqui por um propósito, né, que é conhecer mais o Senhor, para amá-lo mais. É por isso que a gente está aqui. Vocês podiam estar em qualquer outro lugar essa noite, mas o Senhor trouxe vocês aqui. E eu posso dizer que não foi assim, porque eu quis ir, ou não, eu não quis ir naquele encontro. Não. Foi o Senhor que trouxe cada uma de nós aqui essa noite, para aprendermos mais sobre Ele, né, para conhecê-lo mais. Porque quanto mais a gente conhece o Senhor, é impossível não amá-lo mais. Então, quanto mais a gente ouve sobre Ele, né, mais a gente quer mais desse Deus. E é por isso que nós estamos aqui essa noite, né? Então, aqui nós estamos em 150 mulheres quase, né? Graças a Deus tivemos todas as inscrições, que nos reunimos aqui para falar sobre um tema, né, que é muito rico na Bíblia, que é sobre santidade. Se a gente vê o Antigo Testamento, né, nossa, principalmente os livros ali, Levítico, né, a gente vê Êxodo mesmo, a palavra santidade, santo, sede santos como eu sou santo, quantas vezes isso não é repetido? E o que acontece é que nas últimas décadas, eu acho, né, a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, não estou falando da igreja presbiteriana de Caxambu aqui, não. A igreja como um todo, né, ela foi contaminada por uma teologia de que, tipo uma teologia coach, assim, né? Você pode, você consegue, você merece. E não é isso que o Senhor nos ensina quando a gente vai para a palavra. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente ouve sede santos porque eu sou santo. A gente vê que a gente precisa ser santo para poder ver o Senhor, né? Então, à luz da Bíblia, a gente vai estar discutindo sobre esse tema, que por muitas vezes a gente deixa de lado. Que a gente fala assim, não tem como eu ser santo. Como eu vou ser santo? Só Jesus foi santo. E a gente usa essa desculpa para pecar, né? E a gente acha que tudo bem, né? Sendo que se o Senhor diz, né, que nós podemos ser santos como Ele, né? Nós estamos vivendo esse processo de santificação. Então, é por isso que esse tema vai ser o que vai ser falado hoje e amanhã, né? Então, eu queria dar boas-vindas para todas vocês, né? É um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui na nossa igreja, que alegria, né? E tem gente de várias cidades aqui da região, estou muito feliz mesmo. Então, vou dar só alguns recadinhos, né? Primeira coisa, todas pegaram o kit. Se você ainda não pegou seu kit, é só ir ali atrás, vai estar ali, né? Aí vocês já abriram o kit, eu imagino, né? Eu, quando recebo um kit, eu fico super curiosa para saber o que tem ali dentro. Então, vocês viram que tem o crachá, não tão amassado como o meu, né? Que foi amassado pela bebê. Preencha com seu nome, né? Que às vezes tem uma irmã do seu lado que você não conhece, então ela já vê seu nome, já fica mais fácil para a gente puxar assunto, né? Tem também um exemplar da revista Alcance, que é uma revista da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu não sei se vocês conhecem a PMT. Depois do evento, né? Não agora. Você pega a revista, lê,
ore pelos missionários que estão ali. E tem instruções se você quer assinar essa revista, né? Então, faça isso e você vai ser muito abençoado. Tem também um caderno de anotações, para vocês não perderem nada que a Naná disser aqui, né? E anotando. Eu gosto de anotar, não sei se vocês são assim. Eu gosto de anotar que eu gravo melhor. E tem uma água deliciosa aí, que eu tenho certeza que vocês viram, a melhor água do mundo. Eu sei que tem irmãs de São Lourenço, me desculpem, irmãs de São Lourenço, mas a água de Caxambu é a melhor que tem. Então, e a programação do evento também está aí, vocês devem ter visto. Então, né, mineiro não perde o trem, mas eu sei que às vezes a gente atrasa, né? Então, assim, fica atento na programação, a gente vai tentar seguir certinho, né, eu sei que é difícil, muita gente hoje trabalhou o dia inteiro, amanhã trabalha, né? Então, para a gente não ficar muito tarde, para a gente seguir o horário direitinho. No corredor aqui do lado, para quem não conhece aqui a igreja, a gente tem banheiro, tem um bebedouro também, de água sem gás, não é tão gostosa como essa que vocês ganharam. E do lado de fora da bolsa, não sei se vocês olharam um desenho que tem aí, embaixo tem o Instagram do evento. Então, se você não segue o nosso evento ainda, a página, o momento é agora de você rapidinho dar uma busca aí no seu celular, seguir. Por que eu estou falando isso? Porque lá a gente vai estar colocando pedacinhos da palestra, as fotos. Gente, vocês viram que a gente tem até um fotógrafo profissional aqui no nosso evento, né? Não está assim pouca coisa, está muito chique. Então, a gente vai estar colocando as fotos lá, marcando vocês. Então, a gente só consegue se vocês seguirem. Então, entra aí. E já aproveito, né, para pedir, coloque o seu celular no silencioso, né, ou desliga, se você fala assim, não, ninguém vai me perturbar, não quero ouvir ninguém, né, que aí a gente vai estar começando agora, para não estar na hora da palestra ou do louvor, né, não tiver, desculpa, para que não atrapalhe. Agora a gente vai, né, aquietar nosso coração, vou chamar o pastor Carlos, está aqui? Não? Ah, o pastor foi lá. Então, aproveitem outro pastor ali que eu estou vendo, o pastor André, para fazer uma oração, para a gente estar começando. Pastor, o mais importante eu não fiz. Gente, olha isso. Tá até ficha de... Eu estou com a minha ficha aqui em cima. Tem até, parece, de programa de televisão. Vocês já viram? É o desenho do evento. Então, a gente tem essa ficha aqui do programa. Então, né, vamos aquietar nosso coração, fazer uma oração, para a gente começar a nossa noite. Boa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, ó Deus, porque a presença do Senhor aqui é certa, o Senhor é fiel, e o Senhor preparou este momento, ó Deus, esse encontro, porque o Senhor tem algo muito especial a fazer. Então, em nome de Jesus, Pai, abra cada coração, prepare cada mente, ó Deus, para que possa receber das bênçãos do Senhor, da Tua palavra, que o Senhor grave nos corações, ó Deus, a Tua palavra, para que não pecarmos contra o Senhor, e que em nome de Jesus, o Senhor abra os olhos e os ouvidos, para não perdermos nenhum dos detalhes daquilo que o Senhor e o Teu mover fará essa noite, e nos demais dias do encontro, nos demais momentos, que cada uma das irmãs possam aproveitar todo o tempo, ó Pai, para estar na Tua presença, junto umas das outras, desfrutando da comunhão com o Senhor e da comunhão através, ó Deus, de cada uma das irmãs, dos irmãos que estarão presentes aqui também servindo. Que a Tua bênção, ó Deus, se estenda até os lares, que tudo que receberem aqui seja abundante, para transbordar dentro de cada casa, no coração dos familiares, dos cônjuges, dos filhos, dos netos, que a Tua bênção as acompanhe todos os dias, Senhor. Que o Senhor cerque, ó Deus, cada uma das Tuas filhas, cerque este lugar com a Tua presença e os Teus anjos. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda todo o mal, e que haja, ó Deus, da presença abundante do Senhor, ó Deus. E que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, seja glorificado. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Keila. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Eu tô achando, vocês estão quietinhas, um tanto de mulher junto e esse silêncio. É meio assustador isso. Estou brincando.
Esse nosso momento se chama Aquietai-vos. Olha, já olhou programação, excelente, merece um brinde. Aquietai-vos. Por quê? Porque geralmente nós, né, somos mulheres polvo, que sai catando tudo, fazendo tudo. Provavelmente ninguém ficou aqui. Eu comi bolo hoje, já está me lembrando que eu comi bolo hoje. Nós somos mulheres polvos que, né? Aposto que ninguém ficou aqui deitado o dia inteiro, só descansando. Sim ou não? Está tudo organizado em casa, ninguém tem nada para fazer. Alguém assim? Se tiver, nós já vamos marcar uma horinha para você dar uma palestra aqui para nós, que nós estamos precisando, né? E geralmente a gente fica muito agitado, né? E às vezes a gente perde alguma coisa, deixa passar um momento que alguém falou, mas você pensou em outra coisa. Então, esse é o nosso momento de nos aquietarmos diante do Senhor. E se esse é o tema, eu não posso começar em outro salmo. Alguém sabe? Vamos abrir? Salmo 46. A minha versão é NVT, Vitor Hugo, desculpa, não te falei. É um tiquinho diferente, mas assim, nada dá para acompanhar, tá? Esse salmo é um salmo de declaração de confiança no Senhor em meio à luta. Também tenho certeza que aqui ninguém passa por luta, certo? Então, irmãs, esse aqui é um salmo para gerar em nós mais confiança nesse Senhor, né? E, assim, um privilégio para nós estarmos aqui. Uma igreja que nos acolhe, que nos incentiva a crescermos diante do Senhor, né? Irmãs que aceitam o convite, pessoas como Naná que se dispõem a aprender do Senhor e passar para outras pessoas, e mais do que isso, um Deus maravilhoso que nos deseja por perto, que deseja se relacionar conosco, né? Um privilégio mesmo, que nós possamos pensar em tudo isso nesse fim de semana. Então vamos lá. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. É interessante, assim, que começa com um momento turbulento, aí vem no meio, um rio, versículo 4, um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus. E a hora que eu estava lendo isso aqui, nós temos sempre que nos lembrar que Deus, em meio à luta, em meio ao nosso deserto, Ele providencia para nós um momento, um lugar de repouso, de descanso, de refrigério para a nossa alma. Ele é o nosso pastor. Então, Ele cuida de nós. Ele separa um momento, alguém, uma palavra, para que você receba aquilo e aquilo te limpe, aquilo te renove. Imagina você no meio do deserto, andando, lutando, e de repente encontra, o que você quer? Um oásis. O que tem no oásis? Refrigério, água. E mais do que isso, lá em João 7:37, Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse é o convite que Jesus faz para nós nesse momento. Tem sede? Vem até mim. Ele sabe a luta que você está passando. Ele sabe. E Ele diz para você assim, vem para mim. Mas Ele diz, beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. E aí o texto continua no versículo 7, né? O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. E aí o salmista nos lembra, porque nós precisamos ser lembrados. Esses dias eu estava até trocando mensagem com a Tainara, e eu falei, muita coisa do que a gente ouve e lê, a gente nunca ouviu.
Mas muita coisa a gente já ouviu, mas a gente precisa ser lembrado, né? E é o famoso óbvio precisa ser dito, né? E aqui ele fala assim: venham, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo, acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietai-vos, aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esse é o nosso Deus, amém? E esse aquietai-vos aqui, apazigue o seu coração, traga paz. A NVI, se eu não me engano, ela diz: pare de lutar. E muitas guerras, gente, as pessoas trazem para nós. Outras, nós mesmos que vamos lá e catamos. Outras a gente cria na nossa cabeça, né? Algumas guerras são externas, outras são internas. Mas ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos, para mim, aqui é muito, muito maternal, porque eu aprendi esse aquietai-vos num momento muito difícil da minha gravidez, né? Mas ele é muito paternal, que eu ouvi uma vez, não sei se eu li ou ouvi, não sei. Uma definição para esse aquietai-vos que eu falei é perfeita. E é muito paternal. Imagina uma criança de colo ainda acordar num lugar onde ela não conhece ninguém, e um lugar estranho que ela não sabe onde é. E ela acorda já chorando, desesperadamente, aquele choro desesperador. Eu falo quem trabalha com educação infantil, aí, os pequenininhos, especialmente quando a criança dorme e ela acorda, o choro, né, quando ela ainda não se adaptou, né, é desesperador. Mas se ela vê o pai chegando, o desespero dela já é para ir para onde? Para o colo desse pai. E quando o pai a pega no colo, o que acontece com ela? Ela se aquieta, ela para de chorar. Por quê? Por quê? Porque ela conhece esse colo. Nós precisamos nos aquietar nesse colo. Nós precisamos conhecer esse colo, entender que Ele é o nosso Pai. Para essa criança, em torno dela, nada mudou. Ela continua no lugar estranho, cheio de pessoas que ela não conhece em volta. Mas o que mudou? Ela está num lugar de segurança. Um lugar que ela sabe que ela vai ser protegida. Então, como criança de colo, nós precisamos nos jogar no colo desse Pai. E nos aquietarmos ali. E entendermos que Ele é Deus. Ele tem o domínio e controle sobre todas as coisas. Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E mais do que isso, Ele já nos contou o final da grande história. Está no final desse grande livro. Apocalipse 21, versículo 4. Então, se agora você está sofrendo, você está lutando, Apocalipse 21, versículo 4 nos diz assim: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Então, Ele promete para nós um lugar seguro, de confiança, de refrigério para a nossa alma eterno. Ele já venceu tudo, todas as batalhas. E aí, esse é o nosso momento de nos colocarmos no colo desse Pai amado, que te convida: vem matar a sua sede. E não haverá mais dor, nem sofrimento. Esse é o nosso momento de nos aquietarmos diante desse Deus. Então, eu vou pedir para que você feche os seus olhos, e para que você coloque diante desse Deus aquilo que tem afligido o teu coração. Que você coloque diante do Senhor aquilo que tem te ocupado a sua mente, e que vai te impedir de ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Aquiete seu coração diante do Senhor.
em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Em muitos momentos nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Junte com a pessoa que está do seu lado, ore com ela, ore por ela. Se assim ela quiser, falar do que você Sede que havia fique à vontade, tá? Isso não é obrigatório, tá? Pode ficar sozinho, com o Senhor. me ofereceu uma água que jorra sem fim, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar,
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos louvar nesta hora. Estamos todas aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz, com os nossos corações, ó Deus, abertos à Tua palavra, a voz, ó Deus, que o Senhor vai ecoar no nosso interior nesta noite. Receba aqui a nossa gratidão, receba a nossa adoração, Senhor, porque só Tu és digno, ó Deus, de receber toda a nossa adoração, nosso louvor. E Te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui nesta noite, ó Deus, para ouvir uma boa palavra, para ouvir uma edificação para as nossas vidas, como mulheres, como cristãs, como servas do Senhor. Obrigado, Senhor, nosso coração está grato e que realmente o Senhor seja, ó Deus, falando aqui a cada uma de nós nesta noite, que possamos estar com os nossos corações somente ligados aqui na Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Som. Boa noite, irmãos. É quase uma covardia chamar a gente para dirigir louvor depois de uma abertura dessa, né? Abrir a boca e chorar. Ainda bem que eu não passei maquiagem, eu sabia que eu ia chorar hoje. Vamos colocar de pé? Acho que tá melhor. Eu vou ser trivial aqui, porque já falaram, mas como é bom a gente ver essa igreja cheia desse jeito. Cheia de mulheres que querem aprender mais do Senhor, querem louvar a Deus. E eu gosto muito de ler as histórias do Velho Testamento, e uma coisa que me encanta no povo de Israel é como eles gostavam de cantar. Eu gosto muito de cantar, louvor me faz muito bem. Então, quando eles estavam voltando do cativeiro da Babilônia, né, eu fico imaginando eles cantando, né, tem vários salmos falando sobre isso. Quando eles também saíram do Egito, eles cantando, né? Então eu fico às vezes me imaginando, eu lá no meio cantando, dançando. Eu gosto demais disso. E nós somos o povo escolhido de Deus hoje, amém? Deus nos escolheu, a graça dele nos alcançou. Nós somos o povo de Deus e nós estamos aqui agora para estar louvando ao Senhor. E esse cântico ele fala isso, todos numa só voz, para declarar a Deus que Ele é santo. Vamos louvar ao Senhor? É Teu povo aqui presente, Todos numa voz. todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Nosso Deus é grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo. É Teu povo Aqui presente. aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. O Senhor é grande. Exaltamos Teu doce nome, Com tanto amor. pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És
Ele é exaltado. Vamos exaltar o nome desse nosso Deus, esse Pai amoroso. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. O Salmo 34, ele diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem provado da bondade de Deus? Eu tenho provado diariamente a bondade de Deus, o cuidado do Senhor conosco. Isso aqui é uma prova do cuidado, da bondade de Deus. A gente poder estar aqui, estar adorando o nome dEle, recebendo tantas coisas. Porque o nosso Deus, Ele é bom. A bondade dEle nos constrange. O cuidado do Senhor conosco. Nos pequenos gestos, como a Keila falou. Às vezes, numa palavra, num cântico, aquela cosquinha que Deus faz na alma da gente, né? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Tem um filme que fala isso, né? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Não existe verdade maior. A bondade é um atributo do nosso Deus. O próximo cântico fala isso. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos no colo. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz, tua doce voz, que me guia em
da bondade de Deus. A bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu sim, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu sim, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Louvado, glorificado seja o teu nome, ó Deus. Porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, neste congresso de mulheres. Senhor, que presente, que privilégio, Senhor, está aqui. Obrigada, meu Rei, obrigada, nosso Mestre, por nos conceder, ó Deus, esse aprendizado, esse ensinamento que vem do Senhor, que vem do alto, do trono da graça. Obrigada, Senhor. Nosso louvor é de gratidão. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, que não tem fim, ela é eterna, ó Pai. Receba o nosso louvor, Senhor, e muito obrigada por nos amar tanto. Senhor, eu entrego todos os atos do congresso ao Senhor, Pai. É tudo para a honra e glória do teu nome. Obrigada, Senhor, pela nossa irmã Naná que está aqui. Que o teu Espírito Santo a conduza, ó Deus. E toda a honra e glória ao Senhor, para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu sei que vocês não querem ver eu aqui em cima, né? Eu sei. Então, rapidinho, vou estar apresentando a nossa palestrante ilustre que veio aqui a brilhantar a nossa noite e compartilhar conosco aquilo que o Senhor tem falado ao coração dela, né? A Naná, gente, ela é casada com... Vou fazer uma breve apresentação, Naná. Ela é casada com o Luiz, mãe da Esther e do João. Atualmente mora em São José dos Campos. Ela fez faculdade de enfermagem e seguiu carreira acadêmica, ingressando como docente e pesquisadora da Unicamp em 2015, onde permaneceu até ano passado, quando decidiram em família que era hora de exonerar da sua carreira de professora universitária e se dedicar integralmente ao Ministério Filipenses 4:8. Então, Naná, seja bem-vinda à nossa cidade, à nossa igreja, que Deus te abençoe. A palavra é toda sua, minha querida. Boa noite. Que privilégio poder estar aqui. Eu agradeço demais o convite da Lilian e também quero estender esse convite a toda a igreja pela hospitalidade, pela acolhida, pela iniciativa, convite, enfim. Já, assim, cheguei faz muito pouco tempo e já estou
provando dessa hospitalidade mineira deliciosa. Quero agradecer mesmo, então, por todo esse carinho e amor e dizer que estamos muito felizes. Estou eu e o meu marido aqui, o Luiz já também está aqui, não está aqui hoje, mas amanhã ele vem. E é muito gostoso para nós, sempre que a gente tem a oportunidade de estar em um lugar diferente. Eu não conhecia Caxambu, nunca tive o privilégio de falar em Minas Gerais, então essa também é a primeira vez. E, enfim, só louvo e agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e por esse convite tão, tão especial. Como a Lilian já falou, já me apresentou um pouquinho, né? Já falou um pouquinho de mim. Eu não lembro se você falou meu nome. Você falou meu nome? Acho que não, né? As pessoas não sabem meu nome. Então, tem gente que às vezes chega nos bastidores, depois nos corredores e fala assim, viu, Natália, deixa eu te falar uma coisa. Aí eu fico olhando, quem será que ela está procurando? Não, que não tem intimidade para te chamar de Naná. Eu falei, não, mas então, para os íntimos é Ana Márcia, entendeu? Esse é o meu nome de certidão ou de RG, né, como queira. Mas eu brinco que é meu nome de bronca. Às vezes a gente tem aquele nome de bronca, né, que as pessoas só chamam a gente pelo nome se a gente fez alguma coisa errada. Esse é o Ana Márcia. Então, todas as outras ocasiões, realmente é Naná, até mesmo na Unicamp, o tempo todo que eu fui docente lá. E como a Lilian já disse também, eu sou de São Paulo, mas a gente já mudou bastante. E hoje a gente está em São José dos Campos. Foi uma viagem de 3 horas e pouquinho para chegar até aqui. E hoje eu estou, então, como ela disse, integralmente no Ministério Filipenses 4.8, que é um ministério presente principalmente nas redes sociais. Eu quero convidar você, se você não conhece ainda, que você dê uma olhadinha, dê uma passada lá. Não sei qual é a sua rede social preferida, mas a gente está em quase todas. Você encontra o Filipenses 4.8 no Instagram, você encontra no YouTube, tem um podcast no Spotify também. E também o site filipenses48.com. Se você escrever tudo por extenso com o nome 4.8... tá até aí, né? Coisa boa. Lilian, pensa em tudo. O pessoal da arte aqui pensou em tudo. Tá aí o Filipenses 4.8. Fica o meu convite para vocês conhecerem. Existem muitas séries devocionais ali que você pode escolher um tema e começar a maratonar. Realmente, meu propósito, missão de vida nesses últimos anos tem sido realmente trazer a palavra de Deus e o Evangelho de uma forma prática, aplicada para a vida de mulheres como eu, como você, mulheres reais, vivendo no mundo real, mas que tem um Deus verdadeiro que cuida e está no controle de tudo da nossa vida. E como desdobramento desse ministério também, eu acabei me envolvendo em algumas outras coisas, que eu também depois, quando você conhecer o ministério, pode conhecer. Eu tenho um clube de leitura, do qual a Lilian faz parte, e é um privilégio tê-la por lá. Enfim, algumas outras coisas, tem um livro saindo aí, graças a Deus, e alguns produtinhos bonitinhos também têm ajudado no sustento e no progresso mesmo do ministério. Então, esse é um pouquinho do que tem acontecido em termos do Filipenses 4.8, um pouquinho de quem eu sou. E quando eu recebi o convite da Lilian, e que depois, né, veio o tema e o versículo-chave, e o que apareceu foi santidade e Efésios, capítulo 1, versículo 4. Me chamou muito a atenção o tema, o versículo, mas quando eu li o que estava em cima, primeiro encontro de mulheres em transformação, isso me chamou demais a atenção. Sem dúvida nenhuma, a escolha do tema, o versículo-chave, são coisas que a gente precisa trabalhar e vai olhar, mas o nome do movimento me capturou, me cativou. Porque estamos todas assim. Estamos todas assim, num movimento contínuo de transformação, e esse nome do movimento nos aponta para aquilo que é a nossa vida enquanto nós estivermos aqui. Estamos em constante transformação. E isso é uma coisa importante da gente pensar, porque se nós estamos em constante transformação, tudo o que a gente faz, ou melhor, nada do que a gente faz é neutro. Ou a gente está sendo transformada para se parecer mais com alguém, ou a gente está sendo transformada parecendo cada vez menos com alguém. A questão é, esse movimento de sermos transformadas está nos levando em qual direção? Isso é importante da gente pensar. E o versículo que vocês escolheram, como eu disse, Efésios capítulo 1, abre a sua Bíblia comigo lá. Vamos já começar por ele. Efésios capítulo 1 está dentro de um contexto, né? O versículo 4 está dentro de um contexto que vale a pena a gente ler, porque vai ser o nosso ponto de partida, entendendo que nós vamos falar constantemente sobre essa busca e esse chamado que nós temos à santidade. Eu vou ler a partir do versículo 3, estou vendo que tem um teleprompter da Bíblia aqui, né? Então eu vou ler a partir do versículo 3 até o 12, tá?
Veja comigo então, Efésios capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse trecho é praticamente a essência de tudo que nós vamos ver entre hoje e amanhã. E o versículo 4 sintetiza isso muito bem. O nosso propósito está colocado aqui. Nós fomos criadas para sermos santos e irrepreensíveis na presença do Senhor. Esse é o propósito para o qual nós fomos criadas. Nós fomos criadas para a santidade. E essa nossa constante transformação, esse nosso movimento de mulheres em transformação, deve nos levar cada vez mais a esse objetivo. E todas as nossas ações devem, então, nos levar para esse objetivo. Nós fomos criadas com esse propósito. Pensando nisso, para facilitar a nossa visão, isso às vezes é mal de professora, mas para facilitar o nosso entendimento do que significa ser criada para a santidade, como nós desenvolvemos a santidade, eu quero dividir o nosso tempo aqui, serão 3 momentos em que nós estaremos juntas, eu quero dividir o nosso tempo da seguinte forma. Num primeiro momento, que é hoje, nós vamos olhar para a santidade que vem quando eu entendo quem Deus é. O ponto de partida para tudo. A santidade começa quando eu entendo quem Ele é. Esse é o nosso ponto de hoje. E quando eu entendo quem Deus é incrível. Automaticamente, eu também entendo muito sobre quem eu sou. Por isso, o autoconhecimento pregado da forma como ele é nos nossos dias, ele é incompleto, porque ele parte do pressuposto que é possível eu saber qualquer coisa sobre mim sem entender antes quem me criou. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que primeiro eu preciso saber quem Deus é. É o que nós vamos fazer hoje à noite. Amanhã de manhã, nós vamos ver a santidade que vem em conhecer quem eu fui criada para ser. E depois, amanhã à noite, como consequência de saber quem Ele é e quem eu sou, a santidade que vem pela transformação do meu caráter, da minha vida e de tudo que eu faço. Quem Deus é, quem nós somos e, basicamente, o que nós fazemos com isso. Certo? Essa é a trilha, esse é o programa dos nossos 3 momentos juntas aqui. Quando a gente pensa, então, na santidade que vem em saber quem Ele é, a gente talvez possa pensar, puxa, eu não imaginava. E eu confesso para vocês que eu troquei a ordem dessas palestras hoje. Porque a gente ia começar estudando quem nós somos. Mas eu fiquei pensando, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. E de repente, a gente sabe que não é de repente, a gente sabe que é o Espírito Santo que dá aquele safanão na gente. Falando, não adianta você falar sobre quem nós somos sem antes entender quem Ele é. Saber quem a gente é importante, mas saber quem Deus é vem antes de tudo. A Bíblia nos ensina isso quando nos fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Começa no temor do Senhor. Qualquer questão que vai nos levar em direção a uma vida de sabedoria, começa quando nós tememos o Senhor. Agora, como que nós vamos temer e adorar alguém que a gente não conhece? O temor do Senhor, então, é o princípio da sabedoria. Se eu pudesse transformar essa frase numa frase de aplicação direta para nós, seria: quanto mais eu o conheço, mais sábia eu me torno. É isso que esse versículo quer dizer.
Quanto mais eu o conheço, mais sábia eu me torno. E quando a gente não conhece o Deus que a gente professa a nossa fé em Deus, mas a gente não o conhece. A gente acaba agindo de forma incoerente com a identidade que a gente recebeu. Quer ver um exemplo muito bom disso? Hoje, na verdade, acho que todos os dias, eu não vou partir de um texto e a gente vai ficar só nele, tá? Então, já se prepara para dar umas andadas por aí. E um bom exemplo de alguém que achava que conhecia o Salvador, mas não o conhecia de fato por quem ele era, é o jovem rico. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 19. Vamos lembrar um pouquinho dessa história, porque existe aqui um princípio muito interessante da gente resgatar para entender a importância de se relacionar com Deus a partir de quem Ele é, não a partir de quem a gente acha que Ele é. Mateus 19, versículos 17 a 22. Passando ali para o andar de cima. Eu já localizei onde ele está. Mateus 19, versículos 17 a 22. Deixa eu começar do 16, vai? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. As intenções desse jovem rico são boas. São boas intenções que ele tem. Ele tem o desejo de conquistar a vida eterna. Ele tem feito o bem. Ele tem feito coisas boas. Mas ele chama Jesus, e é justamente no versículo 16, que eu quase pulei. Ele chama Jesus do quê? Mestre. Talvez na sua versão, se você tem alguma outra versão da Bíblia, tenha lá, bom mestre, certo? E depois ele fala, por que você me pergunta sobre o que é bom? Certo? Porque só existe um que é bom. Ele chama Jesus de mestre. Quando a gente vê essa palavrinha aí, a gente entende que o jovem rico chega com uma pergunta, não para um Salvador, não para Deus, não para um Senhor soberano à sua vida, mas para um mestre. Para um professor, a quem ele considera um bom professor, uma boa pessoa, certo? Por isso, quando Jesus lá na frente fala para ele, se você já tem feito tudo que você considera bom, faz o seguinte, dá tudo que você tem, depois vem e me segue. Por que ele não foi? Porque ele não queria ir atrás desse bom professor. Se ele soubesse com quem ele estava falando, ele ia. E eu não ia. Se ele soubesse que a pessoa com quem ele estava falando, na verdade, era o próprio Deus encarnado, ele olharia para suas riquezas, que eram muitas, mas pensaria, do que me adianta, do que me vale tudo isso, se eu tenho o convite de estar constantemente seguindo, não o meu bom mestre, mas seguindo o meu Salvador e Senhor. Ele não sabia com quem ele estava falando. Ele achava que sim, mas ele não sabia quem era Deus. As nossas crenças sobre Deus, a forma como nós enxergamos quem Deus verdadeiramente é, determina os nossos comportamentos diante dele, daquilo também que ele nos manda fazer. Certo? Se um mestre, um bom mestre, te chama para fazer uma coisa fácil, você faz. Se ele te chama para fazer uma coisa difícil, você faz. Se esse bom mestre te chama para fazer uma coisa muito difícil, de repente você até faz. Mas se ele te pede o impossível, aí já é demais. Mas quando é Deus que está chamando, você pode confiar. E se a gente não confia, é porque a gente não entendeu ainda quem Ele é. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecê-lo mais para saber quem Ele é e dessa forma ser cada vez mais sábio. Então entender quem Ele é determina o quanto a gente busca ou não
a santidade. E como que a gente pode conhecer a Deus? Talvez você tenha vindo para o evento porque você se interessou pelo tema, santidade. Gosto de pensar de que talvez todas que estejam aqui estão buscando ser cada vez mais santas. Estão buscando a santidade de uma forma ativa, se inscreveram, vieram até aqui. Mas o ponto de partida para a santidade não é a gente pensar o que eu tenho que fazer então. O que eu preciso fazer mais? Como que eu preciso trocar os meus comportamentos? Como que eu preciso ser mais paciente? Como que eu posso ser menos invejosa? Como eu posso ser menos pavio curto? Enfim, você diz os seus aí, eu sei os meus, né? Mas como que nós... o risco da gente olhar para a nossa vida com Deus e pensar sempre no final, pensar sempre no o que eu tenho que mudar então, é a gente estar se relacionando com Deus exatamente do jeito que o jovem rico. Da gente não estar com o coração ligado em quem Ele é. E nós podemos verdadeiramente conhecer quem Deus é por meio dos seus atributos. Já foi dito aqui no louvor sobre a bondade de Deus como um dos seus atributos. Nós conhecemos cada vez mais quem Ele é a partir desses atributos. E a santidade é um deles. Então me chamou a atenção o fato de que o conceito é amplo o suficiente para a gente poder falar da santidade como um atributo de Deus e como algo que a gente deve espelhar. Na teologia, quando a gente fala dos atributos de Deus, que são as características de quem Ele é e etc., a gente tem aquela divisão entre os atributos que são comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis são aquele que Deus tem e nós não temos. Certo? Quais são alguns exemplos de atributos incomunicáveis? Deus é e nós não somos. Soberania, a gente queria, né? Mas a gente não é. Certo? Soberania, onisciência, a gente também queria, mas a gente não é. Onipotência, onipresença, são exemplos de algumas coisas que a Bíblia nos ensina que Deus tem, mas que nós não temos. Nós somos limitados nesse sentido e nem devemos tentar, porque se a gente tentar, vai dar muito ruim. Certo? Além da gente falhar miseravelmente, qualquer pessoa aqui que tem filho pequeno e tentou exercer total controle sobre ele já percebeu, você não é soberana. Certo? Não é. Atributos incomunicáveis. E existem os atributos comunicáveis, que são aqueles que nós somos chamadas a refletir. Porque quando nós refletimos esses atributos, nós então mostramos ao mundo um pouco mais sobre quem Deus é. Exemplos de atributos comunicáveis: bondade, fidelidade, paciência. É aquela lista que a gente escuta e fica menos interessada, né? A gente gosta da ideia da soberania, a gente gosta da ideia da onipresença. Agora, crescer em paciência, em bondade, mansidão. Mas é aí que Deus quer trabalhar em nós. E eu pergunto para você o seguinte: e a santidade? A santidade é um atributo de Deus. Pensa aí com seus botões um pouquinho. Nossa, pensar com seus botões, mas tudo bem. Pensa com seus botões um pouquinho, vou manter. Santidade é um atributo incomunicável ou é um atributo comunicável? O que será que ela é? É interessante, né? Abre a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. A gente vai responder essa pergunta, mas ela é menos fácil de responder do que parece. Talvez você tenha tido uma ideia muito rápida na sua cabeça de falar assim, se eu preciso ser santa, então a santidade é um atributo comunicável. Mas você consegue ser santa como Ele é? Então será que é um atributo incomunicável? E agora? Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 5. Já está na tela? Já está na tela. Isaías 6, de 1 a 5, diz o seguinte: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos.
Uma coisa interessante nesse trecho é que ele traz uma figura de linguagem poética aqui, que a poesia hebraica, ela usava muito a repetição para enfatizar alguma ideia. E você vê isso ao longo da Bíblia. Quando você vê Jesus falando, em verdade vos digo, você pode parar o que você está fazendo, porque aquilo é completamente verdadeiro. E ele está querendo enfatizar aquela ideia para os seus ouvintes. Isso você encontra em vários lugares da Bíblia. E aqui, você vê não só a repetição uma vez. Você vê a ideia da santidade de Deus repetida e repetida. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Esse é o único lugar, esse é o único atributo de Deus que está colocado dessa forma e com essa ênfase na Bíblia toda. Deus é amor? Deus é amor. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito Deus é amor, amor, amor. Deus é soberano? É. Ele está no controle absoluto de todas as coisas? Está. Em nenhum lugar você diz Deus é soberano, soberano, soberano. Mas aqui você vê, e em Apocalipse você também encontra, uma declaração da exaltação da santidade do Senhor. Ninguém é como Ele é. Ele é santo, santo, santo. Esse é o nosso Deus. De todos os cânticos que poderiam ser entoados em relação a qualquer um desses atributos que Ele tem e nós não temos, Isaías viu esses serafins entoando uma melodia acerca da santidade absoluta e completa de Deus. E a santidade é, então, um atributo essencial, que faz com que todos os outros, e aí a gente começa a desenrolar um pouco aquele nó inicial, todos os outros atributos, mesmo os comunicáveis, mesmo a bondade, mesmo a paciência, mesmo a fidelidade que nós somos chamadas a exercer, a santidade absoluta de Deus, Ele é santo, 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 faz com que todos esses atributos sejam inigualáveis. Só Ele é como Ele é. Só Ele é. Nós não somos. Nós somos chamadas a refleti-lo, mas nós jamais conseguiremos refleti-lo como Ele é, porque só Ele é santo, santo, santo. Nós somos chamadas à santidade, somos. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele não é só santo. Ele é santo, santo, santo. Ele é separado. Talvez você já tenha ouvido uma das definições mais básicas de santidade é ser separado. E Ele é santo, santo, santo. Diferente de tudo o que existe. Nessa noite, minha irmã, eu gostaria que você saísse daqui com uma noção ainda maior do que você talvez já tenha alcançado e que a gente vai alcançar toda vez que se deparar com trechos como esse, acerca de quem é o seu Deus. Porque esse é o ponto de partida para nós trabalharmos a santidade na nossa vida. Você entende que o seu Deus é tudo isso? Você entende que o Deus que te chamou, o Deus a quem você serve, é santo, santo, santo? Perceba que a reação de Isaías, quando tem essa visão, a primeira reação que ele tem, está aqui no versículo 5. O que ele fez? Ele começou a cantar. Isaías, quando viu os serafins entoando e cantou e cantando santo, 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 o que Isaías fez? Ele pulou de alegria, ele dançou de emoção, ele bateu palma e rodopiou. Não estou fazendo nenhuma alusão a nada, tá? Foi essa a reação. O que Isaías fez? Ai de mim. Ai de mim. Ele contemplou quem Deus era. E a resposta dele é a resposta apropriada. Eu vi quem Ele é. Eu automaticamente entendi quem eu sou. Se nós estamos vivendo uma vida de indiferença diante de quem Ele é, a gente ainda não se deparou com o real Deus que nós servimos. E não é só esse exemplo. Nós temos um outro exemplo na Bíblia, a gente não precisa ir até lá, mas lá em Lucas capítulo 5, você pode ler depois, no barco, a cena no barco, em que eles não estavam pescando nada. Lembra dessa cena? E depois Jesus fala, joga as redes, eles jogam de novo, as redes afundaram, entortaram de tanta coisa que saiu de lá. Naquele momento, naquela cena, Pedro percebe quem Jesus é. E qual é a primeira reação dele? Abraçou Jesus, falou, toca aqui, brother, agora nós estamos bem nesse barco.
Não. A reação de Pedro naquele momento foi: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pecador. Estar perto de Deus, se deparar com a realidade desse Deus que é santo, 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 cria em nós uma autoconsciência moral. E a nossa resposta tem que ser: ai de mim. Ai de mim. Não inspira louvor primeiro, mas confissão. Confissão. Uma profundidade de autoconsciência. A gente vê Isaías tendo aqui. Ai de mim, sou homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Agora eu vi o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a gente entende quem Deus é, a gente se enxerga de uma forma diferente. O nosso pecado fica escancarado, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, minha irmã, e nós não somos. Nós não somos. Cristo veio até nós e permaneceu sem pecado, porque Ele é santo, santo, santo. Eva, ela não durou a primeira pergunta da serpente. Ela não durou. Gênesis 3. Eu sempre brinco, e amanhã a gente vai ver isso quando a gente falar um pouquinho de identidade, que é uma página que a gente vira da Bíblia e já dá ruim. É uma página. Porque nós não somos como Ele é. E quando Eva cede, ela começa então a acreditar na serpente, deixa de acreditar em Deus, começa a achar nas entrelinhas que Deus talvez não fosse tão bom igual ele dizia que era, que Deus estava mentindo. Ou seja, Deus talvez não seja tão bom assim. As nossas crenças sobre Deus vão determinar a forma como a gente age, a forma como a gente se comporta em relação a Ele. Se Ele é Senhor, nós o servimos, certo? Se Ele é Criador, eu me torno humilde, porque tudo aqui é dele. Se Ele é Salvador, eu posso confiar nele. Uma vez que Ele é santo, tudo que Ele diz é verdade. Você pode confiar nesse Deus. Se Ele é santo, 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 e Ele não peca, Ele é imutável, Ele não muda de ideia, Ele não resolveu salvar você e depois falou, acho que eu errei, não era ela, e muda de ideia, retira a justificação de você. Não, Ele não faz isso. E se Ele não faz isso, você pode confiar nesse Deus que te chama para ser santa. Santa como Ele é santo. Santa como Ele é santo. Ou seja, a santidade, ela é um atributo incomunicável. Você jamais vai ser santa, santa, santa. Mas ela é um atributo comunicável. Ele te chama a espelhar. Ele te chama para isso. Mas para você cumprir isso, você precisa desse, acho que, deslumbramento ou dessa noção exata de quem Deus é. De quem Deus é. Completamente perfeito no seu caráter. E uma outra coisa que a gente pode acrescentar aqui sobre Ele é a sua transcendência. Uma palavra complicada, talvez, que a gente entende o que significa, mas às vezes fica meio, será que eu entendi? A transcendência é mais do que uma coisa romântica, da gente olhar e pensar, puxa, ninguém é como ele é totalmente diferente. Isso é uma doutrina essencial para nós. Se você está procurando entender Deus por completo, você não está adorando um Deus que é transcendente. Você não vai entendê-lo por completo. Isso é uma coisa boa. A minha mãe sempre, eu sempre dou esse exemplo porque eu lembro com muito carinho disso. Minha mãe sempre falava para mim quando eu era pequena, um Deus que você não consegue compreender totalmente é exatamente o Deus que você deve querer seguir. Porque um Deus que cabe na sua cabeça, eu me senti um pouco ofendida, na verdade, mas eu entendo o ponto, né? Um Deus que cabe na nossa cabeça é um Deus digno de ser adorado? Ou a gente precisa estar e desejar estar debaixo do controle de alguém que entende, que domina e que é poderoso além da nossa imaginação?
Você não vai entendê-lo por completo. E isso é loucura para o mundo. Para o mundo que nós vivemos hoje, que é completamente racional, que é completamente, racional não, é completamente materialista e só acredita naquilo que faz sentido para eles. E muitas vezes usam isso como uma desculpa para a sua prepotência e pretensiosa ideia de soberania. Se eu não acredito, então não é verdade. Você pode ter a sua verdade e eu tenho a minha verdade. E nós dois podemos estar certos. Ora, se existe uma verdade e a outra e todo mundo está certo, então ninguém está. Não existe essa ideia que o pós-modernismo tenta colocar na nossa cabeça das mais variadas formas hoje em dia e mais. Está colocando na cabeça dos nossos filhos e filhas e crianças e jovens e adolescentes hoje em dia. Precisa existir absolutos. Precisa existir um caminho que nos aponta para um Deus que não é santo, mas santo, santo, santo. Criador absoluto de todas as coisas, que detém o controle sobre tudo, que criou tudo e que não cabe na nossa cabeça, porque nós somos limitadas. Ele não. Ele não. Então existe um momento em que nós paramos e falamos, não entendo, graças a Deus. Confio e entrego nas mãos desse Deus que sabe tudo. E que está no controle de todas as coisas. Ninguém é como ele é, minhas irmãs. Ninguém é como ele. E mesmo que o povo, mesmo que o povo antigo, né, que a gente vê aqui, que escreveu a Bíblia, mesmo que eles, que os salmistas e profetas, etc., não conhecessem doutrinas complicadas, não tivessem acesso a essas teologias que, eu brinco, que parece um degrau de escada, que você pode até subir em cima para pegar alguma coisa alta, de tão grande que é, complicado, te explicando conceitos complexos. O povo que escreveu a Bíblia não tinha acesso a nada disso. Eles não tinham nada disso, mas eles tinham, no mínimo, uma certeza. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse ponto de partida já mostrava para eles que Deus era completamente diferente, superior, acima de qualquer outra coisa. Tudo era criado, exceto o Criador. A gente não precisaria de doutrinas tão complicadas para mostrar para nós o quanto esse Deus é diferente. Só que sabe o que aconteceu conosco? A gente se acostumou com a ideia de Deus. E talvez quanto mais tempo você tenha de igreja, mais verdade seja isso a seu respeito. Você se acostumou com a ideia de Deus. Por isso a gente trata esse Deus santo, 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 inigualável, completamente diferente, transcendente de tudo, como se fosse uma coisa comum. Não é. E a gente precisa recuperar isso. A gente precisa recuperar uma palavrinha que eu amo. Deslumbramento diante de quem Deus é. Quando cai o deslumbramento, nós estamos esquecendo quem Ele é, quem nós somos e o tamanho do que Ele fez por nós. Se cai tudo isso, você pode pensar, mas né, se cai tudo isso, a seriedade do nosso pecado também vai lá para baixo. E se cai a seriedade do meu pecado lá para baixo, a minha necessidade de confissão também cai, de estar em constante contato e comunhão com a palavra também cai, de estar em contato constante e comunhão com outros irmãos também caem. E com isso a minha santidade não cresce. Não esqueça de quem Ele é. Existe eu acho que é um livro, inclusive, mas eu não lembro exatamente o detalhe. Mas é a teologia do deslumbramento. É essencial a gente recuperar isso. Minhas irmãs, o Deus que nós servimos é santo, santo, santo. E isso deve inspirar em nós, ai de mim, e toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração. Esse é o ponto de partida que nós devemos considerar para não tentar cair naquele risco de fazer Deus caber numa caixinha, tentar explicá-lo por meio daqueles atributos que são mais familiares ou mais bem aceitos. Ah, quem é Deus? Ah, Deus é amor. O pessoal do mundo o que mais fala é que Deus é amor, porque usa isso como
distorce o conceito de amor e usa o fato de que Deus é amor para fazer qualquer coisa caber dentro, porque Deus é amor, então amor, e aí distorce o conceito de amor e pronto. Deus é amor, mas é um amor que é santo, santo, santo. Deus é justo, mas Ele também é santo, santo, santo. Sua justiça é perfeita, seu amor é perfeito. Quando a gente lê que Deus é amor, sem ler que Ele também é santo, 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 a gente está usando, na verdade, a nossa definição de amor. Caiu o deslumbramento. Tentando colocar Deus numa caixinha, não vai caber. Minhas irmãs, repito, o Deus que a gente serve é inigualável. Ninguém é como Ele é. Ninguém. E diante desse Deus, deslumbramento e adoração são a nossa resposta inicial para uma vida de santidade. E quando a gente se depara com isso, aí sim eu posso pensar numa outra coisa, que é o que a gente vai começar a ver amanhã. Esse Deus completamente incomparável, de absoluta pureza moral, que você pode confiar por completo, porque Ele não cabe na sua cabeça, e graças a Deus por isso. E deu a vida por você. Te declara justa, não porque você é boa, não porque você está fazendo tudo certinho, mas te declara justa por causa do que Cristo fez. Esse Deus te convoca, sim, para uma missão. Sede santas. Por quê? Sede santos, porque eu sou santo. Esse Deus, entende por que precisa ser o ponto de partida? Porque se cai o deslumbramento, até essa ordem perde um pouco a força. Está tudo muito ligado com o fato de que ninguém é como o nosso Deus. A santidade em nós é fruto do que acontece quando a gente se rende e se dobra diante desse Deus que nós não podemos deixar de ficar maravilhadas toda vez que nós o contemplarmos. A santidade começa depois que o velho homem morre, certo? Depois que a gente entende e se convence do que Cristo fez por nós, o novo homem ganha vida. E isso, quando a gente entende isso, o nosso processo de transformação vai começar. E aí, como ele começa? Abre comigo lá no Salmo 27. Salmo 27 é um dos meus salmos preferidos. Vou ler só o versículo 5. Na verdade, é o 4 que eu vou ler. Coloquei errado aqui, peraí. Salmo 27, 4. Estou deixando... Tudo certo aí? Tudo certo? Salmo 27, versículo 4. Diz o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. 27, 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Veja, esse versículo não está falando, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para desfrutar das bênçãos materiais que Ele me dará se eu o obedecer. Esse versículo não está dizendo que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para que Ele me livre das tribulações e me guarde de todo mal. Ele não está dizendo viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para que eu desfrute de uma vida sem doenças, para que eu desfrute de um casamento perfeito, para que eu complete com o que você quiser. O desejo do salmista é estar na presença do Senhor para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação no templo. Contemplar o Senhor. Ver como Ele é. Quando nós vemos o Senhor como quem Ele é, essa é sim a essência dessa noite. Porque a gente precisa resgatar isso. Deslumbramento e contemplação diante do Senhor. Não fique indiferente. Se você está indiferente, sua Bíblia está fechada ou o seu coração se esqueceu de quem é o Deus que te salvou.
Você precisa contemplar a beleza, a grandeza, a majestade do Senhor. Porque quando você o contemplar, você vai sim, depois do seu ai de mim, e depois da consciência completa de quem você é, você se torna também capaz de refleti-lo. Olha, tem um jogo, acho que eu confundo, mas é o Imagem em Ação. Quem já jogou Imagem em Ação alguma vez na vida aqui? Sério. É aquele jogo que a gente vai lá, pega uma cartinha e a gente tem lá uma pessoa, uma celebridade, sei lá o quê, e a gente precisa fazer o outro adivinhar quem é. Né? Eu caí na bobagem de comprar o Imagem em Ação Júnior para jogar com os meus filhos. E o Imagem em Ação Júnior é terrível para um adulto jogar, porque só tem os personagens mais jovens, aí, recentes. Não tem lá os nossos, entendeu? Não tem lá a galera da nossa época que a gente sabe imitar. Então, tem uma hora, eu chego lá e caio, olhei lá, chegou. Como que é o nome da menina? A menina do Harry Potter, sumiu o nome da cabeça. Hermione. Primeira vez que eu vi Hermione, eu falei, agora? Como é que eu imito? Como é que eu imito a Hermione? Eu não sei fazer. Eu até sei quem ela é, esqueci o nome, mas eu fico pensando, como que a gente imita alguém que a gente não conhece? Você já deve ter passado por esse tipo de perrengue na Imagem em Ação. Cai o negócio lá, é uma palavra, você olha e fala, não sei nem o que é a palavra. Que dirá fazer a mímica? Que dirá imitar? Para fazer o outro descobrir quem eu estou imitando. Não é difícil? Agora, se cai lá Chaves, você fala, tranquilíssimo. Podia até fazer aqui, mas eu fiquei tímida, né? Como que é aquele negócio assim, né? Enfim, você sabe qual é. O Kiko, mais fácil ainda. Só ir até o muro ali e começar né? É ou não é? É muito fácil. Que mímica a gente não pode fazer barulho. Mas, enfim. Não é muito mais fácil a gente mostrar para os outros que a gente está apontando para que ela adivinhe quem é o outro, se eu sei quem ele é, porque daí eu sei fazer, eu sei imitar. Como a gente quer refletir Deus se a gente não o conhece? Se a gente não sabe quem Ele é? Se a gente não consegue fazer essa mímica ou esse reflexo que a gente é chamado para fazer? Contemplação, deslumbramento são inevitáveis para nós. A gente só é capaz de imitar algo que a gente conhece, que a gente sabe o que é, que a gente já viu o que é. E isso é totalmente obra do Espírito Santo em nós, mas nós não somos passivas. Por isso que você vai voltar aqui amanhã à noite, para a gente entender a nossa parte nesse processo, certo? Nós não somos passivas no nosso processo de transformação, mas é Ele que faz tudo em nós. Mas não se esqueçam disso. Você só é capaz de refletir ou de imitar alguém que você conhece. E isso vem por meio da contemplação. Isso vem por meio de você contemplar o Senhor. E onde mais, nos nossos dias, nós podemos contemplar quem o Senhor é, se não por meio da sua palavra? Se não por meio da palavra do Senhor. Então, você precisa, minha irmã, talvez você tenha vindo falando, não acredito que eu saí de casa para ouvir que eu tenho que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você precisa. Existem muitos básicos na nossa vida cristã que se a gente fizesse muito, muito bem, direitinho, a gente já estaria muito mais avançado na nossa santidade. Eu digo isso independente de onde nós estamos na nossa caminhada cristã. Muitas vezes a gente olha para a vida cristã, a gente olha para um tema e fala assim, santidade. Você fala, eu preciso daquilo, eu vou ver qual é a coisa nova que eu nunca vi na Bíblia, que alguém vai me falar, que eu preciso começar a fazer e vai dar aquele flip e eu vou, nossa, minha santidade vai lá para cima. Mas o que acontece é que a gente não faz os básicos que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Se você quer ser mais como Ele é, você não consegue imitar alguém que você não conhece. Você precisa contemplá-lo e conhecê-lo mais. E isso vem por meio do seu contato com a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem a fórmula mágica, não tem um método que ninguém descobriu ainda, porque está escrito de ponta cabeça na Bíblia. Ou você tem que rodar a Bíblia ao contrário. Lembram disso? Tinha aquele negócio que você rodava o disco ao contrário. Não tem. Não tem. Não tem mensagem subliminar que você não pegou. A resposta está aqui. Agora, como está a sua resposta àquilo que você já ouviu daqui? Como está a sua resposta em relação ao seu contato diário, frequente, com a palavra de Deus? E veja, não é só conhecer, viu?
Não é só conhecer a Bíblia, não. A Bíblia, inclusive, diz que os demônios conhecem, certo? Muita gente conhece. O que tem de gente que é intelectual de Bíblia, que pega a Bíblia para estudar intelectualmente, tem muita gente. Nem por isso elas creem. Existe um número assombroso, e eu me deleito toda vez que eu vejo o testemunho de alguém que era completamente ateu, pegou um dia a Bíblia para estudar, para mostrar todas as suas falhas, e 3 meses depois estava lá se batizando. Oh, glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Estava lá já convertido, entregou sua vida para Jesus. Glória a Deus por isso, porque é isso que a Bíblia é, esse é o objetivo dela, né? Mas não é só conhecer, é contemplar, é se deleitar nela. É crer que o que está escrito aqui não é um livro bem-sucedido, mais vendido de todos os tempos e que tem atingido gerações com bons princípios morais. Não é isso que a Bíblia é? Se eu acredito que a Bíblia é isso, eu sou igual ao jovem rico. Jesus é um bom mestre. Jesus é um professor. Quem aqui já não conversou com alguém que não conhece o Evangelho e essas pessoas falam, Jesus sim, é um homem, né, de ricos ensinamentos. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. Que Jesus é um excelente professor. E a gente corre um risco grande de interagir com Jesus como ele sendo um professor. E uma vez eu ouvi uma alusão e eu nunca esqueci. Quando você está se afogando no meio do mar e chega um barquinho para você lá, o que você quer? Você quer que alguém olhe para você e fale assim, ó, agora você faz braçada assim, ó. Faz a braçada assim, bate perna, sapinho, ó, perna do sapinho. É isso que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer que alguém resgate a gente de lá, porque a gente está se afogando. E depois que eu fui resgatada, depois que eu ia morrer e não morri porque alguém me tirou de lá, aí sim eu olho para esse Salvador e falo, agora você me ensina a nadar. Esse é o nosso Salvador. Se a gente encara ele como um professor, minhas amigas, a gente está se afogando querendo aprender a nadar. Você não vai adiantar nada você aprender a nadar, você vai morrer. O que você precisa é que ele te tire de lá de dentro. E quando ele te tira desse mar, aí sim, você seria muito tola se você não falasse, agora eu vou aprender a nadar com você. Jesus não é seu professor, ele é seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. E esse Salvador te chama a andar com ele, mas não ali do mar falando, faz primeiro, e aí eu vou ver se você tiver um bom desempenho, você não vai morrer. Não é isso que ele faz. Ele fala, dá sua mão. Eu tiro você daí e agora nós vamos. Graças a Deus por isso. Porque essa é a mensagem do Evangelho, não é sobre nós. É Ele que nos puxa, no máximo a gente já atrapalha. Não sei se você já viu, às vezes esse treinamento de bombeiro fala que a pessoa que está se afogando, ela está tão desesperada, tão sem noção, que se o bombeiro não tiver um preparo apropriado, morre os dois. Já ouviram isso? Porque a pessoa está tão desesperada que tudo que ela tentar fazer para ajudar, ela vai atrapalhar. Você é igualzinha. Você é igual. Você está se afogando, você vai tentar tudo o que você quiser, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sair dali, porque você não consegue fazer o que só o seu resgatador consegue. Agora, uma vez que ele fez, eu fico imaginando se um dia eu fosse resgatada exatamente dessa situação. Eu ia dar um problema para esse bombeiro, para essa bombeira, quem fosse, que ia ficar mandando panetone toda hora, chocotone toda hora. A gratidão que vem do coração de alguém que reconhece que estava para morrer e foi resgatada. Ah, que sensação. É essa que você precisa entender, que você viveu quando você recebeu Cristo como seu Salvador. Você estava se afogando. Qualquer coisa que você tentasse fazer não daria certo, só ia atrapalhar. Ele puxou você daí. Ele puxou você daí. Deslumbramento, gratidão, entrega e contemplação. Aprenda a ser como Ele é. Aprenda a nadar com Ele. Aprenda e o adore por isso. Amém? À medida que a gente entende isso, nós seremos transformadas à imagem dEle, dia após dia. Até aquele dia em que a gente vai ser santa, como Ele é santo. Mas enquanto isso, Ele quer trabalhar em nós nesse processo. Uma vez eu também ouvi alguém dizer, tem algumas ilustrações que ficam na nossa cabeça, né? Por que será que quando Deus nos chama e nós aceitamos então e recebemos, né, o Evangelho e nos convertemos, recebemos, por que a gente já não... Plup! Seria mais fácil? Fala assim, recebeu, sobe. Pronto.
Encontrou? Sobe. Mas a gente fica aqui. A gente fica aqui. E esse ficar aqui não é para ser vivido como vida que segue, né? Empurrando com a barriga, matando um leão por dia. Deus não chamou a gente para essa vida. João 10:10 fala para nós que ele veio para que a gente tivesse vida abundante. Uma vida plena. Uma vida que vai seguir em constante transformação até o dia em que nós seremos finalmente como Ele é. Agora, qual é a sua resposta diante desse Deus? Eu quero te desafiar, nesse nosso final de primeiro momento aqui, te desafiar a contemplá-lo. Contemple esse Deus. Não se acostume com Ele. Não se acostume com a ideia de que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, que governa todo o universo. Isso é maravilhoso demais para a gente perder o deslumbramento. A adoração tem que fazer parte da nossa vida de uma forma cotidiana. Não se acostume à ideia de Deus. Quer não se acostumar com a ideia de Deus? Coloque salmos na sua dieta regular. Porque quando você contempla o que está escrito nos salmos, você vai cada vez mais aprender sobre a transcendência e o quanto esse Deus é maravilhoso. Não trate o fato de você ter um Deus, um Salvador e Senhor como algo corriqueiro. Não é. Não é. Contemple esse Deus, cresça em adoração, em deslumbramento por esse Deus. E você vai ver que à medida que você o contempla, à medida que você busca conhecê-lo cada vez mais, ele também vai te transformar. E ele vai começar a operar em você de tal forma que você vai sendo cada vez mais santa, porque ele é santo. Você deixa de pegar a função de imitar o Mestre, de imitar o nosso Salvador, certo? Sem saber o que fazer. Você vai saber, porque você o conhece. E porque você vai conhecê-lo cada vez mais. Então, para terminar, eu te pergunto, qual é o compromisso que você talvez precise renovar hoje? Eu não sei como você chegou aqui, não sei como está o seu coração, não sei quais são as suas expectativas, quanto tempo você tem de contato com a palavra, mas será que o que você precisa é de mais tempo com a palavra do Senhor? Talvez você tenha uma dieta regular de consumir a palavra de Deus, mas será que isso tem se tornado em algum momento um exercício meio intelectual? Em que você lê, busca aplicar, fecha e vai viver a vida? Será que está faltando você se deslumbrar diante desse Deus maravilhoso? A Bíblia nos traz tudo o que a gente precisa para conhecê-lo mais e para nos deslumbrarmos por quem Ele é. Será que é mais contato de contemplação mesmo? Contato real com a palavra, não só um contato intelectual? Que Deus te ajude a dar esse passo. E que Ele renove em você esse desejo de querer conhecê-lo mais. E que Ele te torne cada vez mais consciente, assim como a gente viu que Isaías fez, quando ele viu os serafins cantando, e ele viu o Senhor. Quando ele viu o Senhor, ele automaticamente viu quem ele era. Ai de mim. E depois disso, depois do ai de mim, ele é o Senhor, ele é o Rei dos exércitos. E ele vai nos transformar a cada dia que nós nos expusermos à sua palavra. Amém? Vamos orar para encerrar esse nosso primeiro momento juntas. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos apresenta a maravilha, o tamanho da grandeza que o Senhor tem. Não cabe na nossa cabeça e nós queremos adorar o Senhor por isso. Pela sua completa majestade, soberania, grandeza e também pelo seu amor tão imenso, que mesmo sendo Deus e conhecendo cada uma de nós, mesmo sabendo quem nós somos, o Senhor enviou Jesus aqui, o seu único filho, para morrer por nós e para nos salvar de nós mesmas. Literalmente, o Senhor nos salva de nós mesmas. Obrigado, Senhor, por essa salvação. Eu te peço, Deus, que o Senhor incomode os nossos corações, se por algum menor grau que seja, nós estejamos nos acostumando com essa ideia.
Senhor, isso é maravilhoso demais para nós não estarmos admiradas, deslumbradas e contemplando a sua majestade todos os dias pela salvação que nós recebemos. Nós te louvamos por isso e nós te louvamos porque a tua palavra nos instrui a sermos santas como o Senhor é santo. Nós sabemos que jamais seremos como o Senhor é, mas sabemos que o Senhor nos colocou aqui para refletir a sua glória. Então faça de nós, Senhor, mulheres desejosas de quererem saber cada vez mais quem o Senhor é, porque à medida que o conhecermos mais, refleti-lo será cada vez mais fácil. Jamais conseguiremos fazer isso sem a sua ajuda, mas será cada vez mais fácil e automático na nossa vida. Refletir o Senhor, porque estamos com o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado pela sua salvação. Opera a transformação nos nossos corações nesse final de semana. Esse é o meu maior desejo. E ajuda-nos, Senhor, a não nos acostumarmos com a sua grandeza, com a sua glória e com a sua majestade. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.